bom dia. Nessa aula de hoje, a gente vai de forma muito rápida rever o que a gente fez na aula anterior e apresentar mais algumas novidades para vocês. Vocês observam que tem essa tabela branca ao lado aí de vocês, do quadro, mas não se preocupem com ela por enquanto não. Tá? Daqui a pouco a gente faz algumas abordagens sobre ela. Mas o que a gente viu na aula anterior? Na aula anterior, eu trabalhei com vocês o seguinte: seno, cosseno e tangente. Eu mostrei que seno é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente é a medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Só que, ao falar em seno, eu tenho que falar seno de quem? Quando eu falo em cosseno, eu tenho que falar cosseno de qual ângulo? Quando eu falo tangente, eu falo tangente de quem exatamente? Por quê? Porque as definições de seno, cosseno e tangente, elas trazem o cateto oposto a alguém, elas falam sobre o cateto adjacente a alguém. Então eu tenho que saber quem é o ângulo para eu identificar o cateto oposto. Eu tenho que saber quem é o ângulo para eu identificar quem é o cateto adjacente. Então não faz sentido eu falar meramente seno. Eu tenho que falar seno de x, cosseno de y, tangente de alfa, beta, gama, delta e assim por diante. Depois que a gente falou sobre isso, a gente trabalhou também a ideia de ângulos complementares. E aí, o que eu abordei com vocês? Eu falei que ângulos complementares são aqueles ângulos onde a soma vai dar sempre 90 graus. A soma, tá? Então, por exemplo, eu poderia falar com vocês 30 graus e 60 graus. Soma esses dois ângulos, dá 90. Então, um é o complementar do outro. São ângulos complementares. Um complementa o outro. Tá? Em cima disso, eu ainda falei com vocês o seguinte, olha, que o seno de um deles, por exemplo, o seno de 30, equivale ao cosseno do seu complemento, no caso, 60 graus. Essa é a ideia de ângulo complementar. Só que também existem, e aí eu não falei com vocês, mas eu estou aproveitando hoje para falar sobre os ângulos suplementares. Então, vocês só precisam saber o quê? Que ângulos suplementares são ângulos que, somados, nos dá quanto de resultado? 180 graus. Tá? Então, por exemplo, eu poderia falar com vocês o seguinte, ó, 150 graus, quem é o complementar dele? 30. Então, juntos, eles formam 180 graus. E também existem os ângulos que a gente chama de replementares. Os replementares são os ângulos onde a soma entre eles vai dar 360 graus. O máximo que vocês precisam saber é isso. Tá? Por exemplo, eu poderia falar que o ângulo de 220 graus e os seus replementar. Quem é o replementar de 220? Aí vocês me respondem 140 graus. Juntos, eles formam 360 graus. É o que vocês precisam saber. O que eu fiz também na última aula? Eu abordei com vocês uma relação envolvendo a tangente. Eu falei que a tangente de 30 graus nada mais é do que o inverso da tangente do seu complemento. Quem é o complementar de 30? 60 graus. Isso eu falei com vocês também. Tá? E ainda fiz mais uma abordagem que foi sobre a relação trigonométrica fundamental. A relação fundamental da trigonometria. Essa formulazinha, ela fala o seguinte, que seno ao quadrado de um determinado ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, quando eu faço essa soma aqui, o resultado obrigatoriamente vai ter que dar quanto? 1. Então, essa é a fórmula fundamental da trigonometria. Tá? Aí a gente parou exatamente aqui, e agora eu vou fazer algumas abordagens que realmente são novas para a gente. Antes, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa observação que eu vou lançar para vocês a partir de agora. Tá? Eu quero que vocês observem para mim
o triângulo ABC dado no exercício na aula anterior. Vou escrever aqui, ó. Observe o triângulo ABC. Professor, que triângulo? Eu não lembro nem da aula anterior, muito menos de triângulo. Então, beleza. Então, a gente vai voltar lá na aula anterior e caçar esse triângulo ABC. Por que eu quero observar esse triângulo? Porque eu vou fazer essa continha aqui, ó. Eu vou desenvolver seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Eu quero saber quanto que vai dar essa divisão. Porque nessa relação trigonométrica fundamental, acima de amarelo, eu consegui estabelecer uma relação entre as duas funções principais elementares da trigonometria, seno e cosseno. Mas será que existe só essa? A gente vai descobrir isso a partir de agora. Vamos lá no triângulo ABC da aula anterior. A gente vai localizar o seno, mas também o cosseno de alfa. Vamos voltar. Vamos aqui. Chegamos na aula anterior. Gente, seno de alfa está aqui, ó. Seno de alfa. Quanto que ele vale? A sobre C. Então, lá na sala de agora, onde tem seno de alfa, eu vou colocar A sobre C. Vamos avançar aqui para chegar lá. Então, tá aqui, ó. Seno de alfa é igual a A sobre C. Ok. Agora eu vou localizar o cosseno do ângulo alfa. Vamos voltar, tá? Cosseno do ângulo alfa. Cadê o cosseno do ângulo alfa? Está exatamente aqui, ó. Cosseno do ângulo alfa, eu sei que vale quanto? B sobre C. Então eu vou trocar B sobre C na aula de agora. Ok, tá aqui, ó. B sobre C. Gente, isso aqui é uma divisão de duas frações. O que a gente faz? A gente repete a primeira, tá aqui, e eu vou multiplicar pelo inverso dessa segunda. Qual é o inverso de B sobre C? É o contrário, é o inverso, C sobre B. E agora eu posso simplificar esse C com esse C. O que vai me sobrar? A sobre B. E agora lá nesse triângulo ABC da aula anterior, eu vou localizar quem é A sobre B. Vamos voltar? A sobre B. Voltando. Olha só aqui, gente, por favor, hein? Olha só, exatamente aqui, ó. O que é o A sobre B? O A sobre B é exatamente a tangente de alfa. Então, eu posso trocar o A sobre B pela tangente de alfa. Vamos trocar. Prontinho. Isso aqui equivale a tangente de alfa. Então, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que a partir de agora, a gente não precisa falar tangente tão somente como medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. A partir de agora, eu posso falar com vocês que a tangente é seno sobre cosseno. Então, é isso que é a conclusão que a gente vai tirar a partir de agora. É uma definição que a tangente de um determinado ângulo, alfa, nada mais é do que o seno desse ângulo alfa dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo alfa. Isso aqui é uma fórmula que a gente vai ter que decorar a partir de agora também. Então você tem que a relação trigonométrica fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, extremamente importante essa fórmula. E uma outra formulazinha que envolve seno e cosseno é exatamente essa, a tangente, seno sobre cosseno, tá? Bem, feita essa abordagem, agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho essa tabela branca que está em destaque aí para vocês, tá? Eu falei com vocês lá em cima, vou até mudar a cor aqui, vou colocar amarelo. Eu falei com vocês que o seno de 30 é exatamente igual ao cosseno de 60. Pergunta, vamos olhar na tabela quanto que é o seno de 30 e verificar se vai ser exatamente igual ao cosseno de 60? Vamos olhar aqui essa tabelinha junto comigo agora, tá? Vou localizar o seno de 30 graus. Gente, essa tabela ela fala o seguinte, ó, essa primeira coluna aqui é a coluna dos ângulos,
A segunda coluna é a coluna do seno, a terceira coluna é a coluna do cosseno e a quarta coluna é a coluna da tangente. Aqui o ângulo foi de 1, 2, 3, 4, 5, até quanto? Eu coloquei até o ângulo de 45 graus. Como acabou o espaço, eu continuei 46, 47, 48 do lado direito. Então tá aqui, ó, 46, 47, 48. Aí eu fui até qual ângulo precisamente? Eu fui até o 90 graus. Por que que eu parei no 90 graus? Porque para a gente só interessa de 0 até 90, porque todos os outros ângulos a gente consegue fazer uma pequena comparação, uma analogia e descobrir quanto que vale, entendeu? Então eu consigo calcular o seno de 200 graus olhando para algum ângulo específico do intervalo que vai de 0 a 90. Eu consigo calcular o cosseno de 1000 graus fazendo uma continha rápida e comparando com algum ângulo desse intervalo de 0 a 90. Então o que nos interessa realmente é de 0 a 90, porque os outros são consequência deles, tá bom? Voltando ao que nos interessa, tá? O que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando exatamente isso, ó. Localizar seno de 30 e comparar com o cosseno de 60. Seno de 30 graus, vamos localizar. Olha aqui, por favor. O 30 graus está aqui, ó. Seno de 30 graus, seno, cosseno e tangente. O seno de 30 graus é meio, 0,5. 0,5. A gente vai localizar o cosseno de 60 graus agora. 60 graus está aqui, seno, cosseno. Observe que o cosseno também é 0,5. Então, o cosseno de 60, meio. Seno de 30, meio também. Então, eu posso falar que o seno de 30, realmente, olhando pela tabela, é o cosseno de 60 graus. Ambos valem 0,5 ou 0,50. Aí vai depender, né, da forma de ler o número decimal. Quer ver mais um exemplo? Eu poderia falar com vocês o seguinte, ó. O seno de 45 graus equivale ao cosseno do seu complemento. Quem é o complemento de 45 graus? Exatamente o próprio 45 graus, porque 45 com 45 dá 90. Vamos na tabela e localizar o seno e o cosseno de 45 graus. Gente, 45 graus é a última linha aqui embaixo. Seno 0,7071. E o cosseno 0,7071 também. Então percebam que o seno e o cosseno são rigorosamente os mesmos valores. E a tangente? É 1. Por que a tangente aqui deu 1? Olha a definição que a gente acabou de falar. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então a tangente de 45 é o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Só que eles são rigorosamente iguais. Então é um número dividido por ele mesmo. Por isso que o resultado aqui só pode ser 1. Percebeu? Olha que interessante em relação ao 90 graus. 90 graus. Seno, cosseno e a tangente. Ué, mas a tangente não tem valor nenhum aqui não? Não. Sabe por quê? Porque a definição de tangente não é seno sobre cosseno? É. Então é 1 dividido por 0. Existe divisão por 0? Não. Não existe divisão por 0. Então por isso que a tangente não existe. Entenderam isso daqui? Fundamental prestar atenção nesse detalhe, tá? Então não tem como a gente calcular a tangente de 90. Por quê? Porque o cálculo é uma divisão por 0. E isso não faz sentido para a gente. Quer ver outro exemplo? Se eu te perguntasse assim, quem é o complementar de 20 graus? Você me falaria 70. Então o seno de 30 tem que ser igual ao cosseno de... Aliás, o seno de 20 tem que ser igual ao cosseno de 70. Olha o seno de 20 aqui em cima, por favor. Ó, seno de 20 graus, 0,342. E quanto que é o cosseno de 70 graus? 70 graus está aqui, o cosseno está aqui, 0,342. Entenderam, gente? Basicamente é isso, tá?
Então, só para a gente completar aqui o que a gente colocou no quadro, quanto que é o seno de 45 graus? Vamos colocar o valor decimal dele aqui para a gente não se perder. O seno de 45 graus é 0,7071, igualzinho o cosseno. Então está aqui, ó, 0,7071. E eu vou até colocar aqui para vocês, olha, a tangente de 90 graus é exatamente igual a quem? Ao seno de 90 graus, ok? Dividido pelo cosseno de 90 graus. Sendo que o seno de 90 graus é igual a 1 e o cosseno de 90 graus é igual a 0. Então, isso significa que não existe a tangente de 90 graus, porque a divisão simplesmente é uma divisão por zero. Gente, olha esse daqui, por favor. Ó. Esse daqui, ó, a tangente de 30 graus equivalendo ao inverso da tangente de 60. A gente vai olhar na tabela quanto que é a tangente de 30 graus. Tá? Vou até mudar a cor aqui para organizar o raciocínio. Quanto que é a tangente de 30 e quanto que vai ser a tangente de 60? Tangente de 30. Vamos para a tabela olhar o valor dele. Tangente de 30 graus. Cadê o 30? 30 graus está aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. 0,5774, ó. 30 graus, a tangente 0,5774. Então vou escrever aqui, ó. 0,5774. Vamos localizar quanto que é a tangente de 60 graus na nossa tabelinha. Tangente de 60 graus. 60 graus está aqui, seno, cosseno e tangente. A tangente é 1,7321. Então vou escrever aqui, ó, 1,7321. Então a gente vai fazer essa conta, tá? Gente, será que a tangente de 30, ou seja, 0,5774, equivale ao inverso da tangente de 60, que é esse númerozinho decimal aqui? Será que uma coisa é o inverso da outra? Como é que a gente faz para descobrir? Dividindo 1 por 1,7321. Então a gente vai fazer exatamente isso, ó, 1 dividido por 1,7321. O resultado vai ter que ser exatamente quem? 0,5774. Vamos fazer na calculadora? Vamos lá. Calculadora, então, olha só aqui, por favor, apareceu, tá bom? Deixa eu separar aqui a calculadora, colocar ela para o cantinho, para que vocês possam observar a conta. Gente, vamos fazer então essa divisãozinha aqui, ó. 1 dividido por 1,7321. 1 dividido por 1,7321. Tem que dar quanto? Tem que dar 0,5774. Olha quanto que deu? 0,5774. A professor aqui é 3. Uma questão de arredondamento, né? Porque a calculadora trabalha com trilhões de casas decimais. E aqui na nossa tabelinha a gente só está trabalhando com 4. Mas o resultado é o mesmo. É uma questão de arredondamento. Então a conta deu essa, tá? 0,5774 aproximadamente. Ou seja, a conta está correta. Entenderam, gente? Isso é o que vocês têm que saber por hora, tá? Lembrando da relação trigonométrica fundamental, lembrando dessa informação da tangente, uma nova forma de se ler a tangente. Perceber que a tangente de 90 graus não existe, por quê? Porque se trata de uma divisão por zero e não existe divisão por zero e assim por diante, tá? Ângulos complementares, ângulos cuja soma dá 90 graus, suplementares quando a soma dá 180, replementares quando
a soma dá 360. Nos complementares, o seno de um é o cosseno do outro, tá? E na tangente, a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Bem, feita essa abordagem, a gente agora vai dar mais um passo no nosso conhecimento, nos nossos estudos, tá? Vou mudar a cor aqui. Me desculpe aqui um pouquinho, vou separar aqui, não vai ficar uma divisão muito bonita não, mas é para aproveitar o espaço todo aqui. Observe aqui, por favor, para mim, como que a gente vai desenvolver a partir de agora. Vou escrever aqui, ó, OBS. Eu quero que vocês prestem, por favor, atenção a partir de agora. Gente, o que a gente vai fazer nesse exato momento? Eu vou fazer um cálculo para se descobrir uma fórmula da diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado. A gente vai desenvolver alguns cálculos e assim por diante. Olha que interessante que a gente vai... Opa, quadrado. Prontinho, tá? Eu quero que vocês observem para mim agora o seguinte. Eu vou criar um quadrado simples, pequeno, tá? Só para a gente poder desenvolver o raciocínio. Não precisa ser um quadrado espetacular, mas ele tem que apresentar os elementos que nos interessam. Então tá aqui um quadradinho, tá? É como se ele realmente fosse perfeito, e é, né? Pelo menos na imaginação, pelo menos na vontade, né? Não é por falta de vontade, né? Todo quadrado ele tem seu ângulo interno valendo 90 graus, então 90 graus, 90 graus, 90 graus. Se é quadrado, os lados também são todos iguais. Então se aqui mede L, aqui também mede L. Vou chamar esse vérticezinho aqui ó, de vértice A, vou chamar esse vérticezinho aqui de vértice B, e vou chamar esse vértice de vértice C. Tá? O que é a diagonal de um quadrado? A diagonal é um segmento de reta ou uma reta que cruza o interior desse quadrado, dividindo rigorosamente ao meio, tá? Formando dois triângulos retângulos. Esse triângulo retângulo aqui é rigorosamente igual a esse triângulo retângulo aqui. Isso é uma das formas da gente definir a diagonal. É um pedaço de reta que divide, ou é uma reta que divide o quadrado rigorosamente ao meio, formando dois triângulos retângulos, tá bom? Vou chamar essa diagonal aqui de diagonal D. Gente, a diagonal, ela divide o ângulo de 90 graus em dois também iguais. Então fica 90 graus dividido ao meio. Então aqui você tem 45 graus e aqui também você tem 45 graus. Aqui você tem 90 graus dividido ao meio, 45 para cá, 45 graus para cá também. Ok, tá? E aí, nesse triângulo, vou escrever agora de verde para ficar em destaque, tá? Nesse triângulo que eu destaquei para vocês ali, ó, A, B e C, eu quero que vocês apliquem para mim, por favor, o velho conhecido teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele fala o quê? Que o quadrado da hipotenusa, tá aqui, equivale à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos, gente, são os dois lados de medida aérea. A hipotenusa é a diagonal. Então, eu falo que D ao quadrado é exatamente igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, tá aqui, ó, D ao quadrado é exatamente igual a quem? A L ao quadrado mais L ao quadrado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver essa fórmulazinha aqui. Eu tenho que D ao quadrado vai ser exatamente quem? L ao quadrado mais L ao quadrado, 2 L's ao quadrado, tá bom? E agora eu quero que vocês prestem, por favor, atenção, um detalhezinho bobo, mas que é fundamental. Eu quero descobrir uma forma para calcular a diagonal do quadrado. Eu não quero saber D ao quadrado, eu só quero saber o valor de D. Então esse 2 aqui eu vou ter que tirar, para deixar só o D isolado. Tá?
O 2 é potência, então eu jogo ele para o outro lado como raiz quadrada. Se é uma potência par, eu trabalho obrigatoriamente com um par de sinais, mais e menos, tá? Se é potência quadrada, então é raiz quadrada. Então, como que vai ficar o segundo lado dessa igualdade? Vai ficar exatamente assim, ó. D vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Gente, aqui a gente começa a simplificar mais um pouquinho. Então a gente tem que D vai ser igual a mais ou menos alguma coisa. Quando você tem raiz quadrada de uma multiplicação, porque é 2 vezes L ao quadrado, você pode calcular separadamente a raiz quadrada de cada um deles, tá bom? Por exemplo, quando a gente calcula a raiz quadrada de L ao quadrado, você pode simplificar esse 2 com a raiz. Então, esse L você conseguiu tirar da raiz. Então, ele vai para o lado de fora. Mas o 2 você não consegue tirar a raiz quadrada de 2. Se você não consegue tirar, você deixa o 2 lá dentro. Mas o L saiu. Então, vai ficar L e o raiz de 2 não saiu. Fica lá dentro. Tá bom? Só que olha só, gente. O que é esse D aqui na figura dentro desse contexto? O nosso D é uma medida de comprimento, é uma distância, é um tamanho. Não existe distância negativa. Então eu não posso considerar esse menos aqui na frente da formulazinha, tá? Porque o nosso D obrigatoriamente tem que ser positivo. É distância, distância só pode ser positiva. Na pior das hipóteses, distância tem que ser nula, igual a zero, mas nunca negativa. Mas se a distância for zero, não existe distância. A distância é nula, ou seja, não tem distância, tá bom? Então só pode ser positiva. Então a gente chega à conclusão que a diagonal de um quadrado a gente calcula como? Pela fórmula D é igual a L raiz de 2. É uma formulazinha que vocês têm que decorar a partir de agora, tá? Essa fórmula ela te permite calcular exatamente a diagonal de um quadrado. Para isso você faz o quê? Pega o lado do quadrado e multiplica por raiz quadrada de 2. Entendeu? Vamos supor que você esteja na sala de aula e a sala de aula seja um formato quadrado. Vamos supor que você esteja na sua sala de casa ou no seu quarto e o seu quarto ou sua sala tem exatamente o formato de um quadrado. E você quer cruzar a sua sala ou você quer cruzar o seu quarto passando exatamente no meio dele, como representado nessa linha azul ali. O que você vai fazer? Você tem que saber primeiro qual é o tamanho do lado do seu quarto, quanto que mede de parede a parede. Vamos supor que o seu quarto tenha 4 metros de lado. Então, qual que vai ser a diagonal do seu quarto? Se a parede tem lado 4, então vai ser 4 raiz de 2. Entendeu? Se a sua sala tem 5 metros de comprimento por 5 metros de largura, uma sala quadrada, então qual que é a diagonal da sua sala? É 5 raiz de 2. É só pegar o lado quadrado, o tamanho dele, e multiplicar por raiz de 2. De vez em quando, vai ser necessário você substituir a raiz quadrada de 2 por um valor aproximado, tá? No caso aqui, 1,41. Seria um bom valor aproximado para a raiz quadrada de 2. Se eu quisesse mais casas decimais, eu poderia colocar 1,4142. Mas é bom que vocês saibam a raiz quadrada de 2, pelo menos o 1,41. Professor, mas quantas casas decimais tem raiz quadrada de 2? Só Deus sabe, entendeu? Vamos identificar aqui, ó. Deixa eu chegar a calculadora para o cantinho, para que vocês possam enxergar melhor. Gente, vou calcular 2 e agora vou apertar raiz quadrada. Raiz quadrada de 2, olha só, 1,41, 42, 13,56, 23, 73 e segue infinitamente, porque é um número irracional. Então, se você souber 1,4142, já está de excelente tamanho.
1,41 já está ótimo. Não precisa mais do que isso não. Então, por exemplo, se você tem que a sua sala mede 5 por 5, então quanto que seria a diagonal? 5 vezes 1,41. Entendeu? Se a sua sala de aula ela tem 10 metros de comprimento por 10 metros de largura, então seria 10 vezes 1,41, seria o tamanho da sua diagonal. E aí, gente, eu quero que vocês prestem, por favor, atenção agora numa outra observação. Vou colocar de azul para destacar para vocês a partir de agora. Tá pensando que a coisa é simples? Não é não, tá bom? A coisa sempre pode piorar se vocês querem saber, tá? Mas até agora tá tranquilo, te confesso, tá? Tá cansado? Dá uma pausa no vídeo, toma uma aguinha, respira fundo e volta daqui uns 5 minutinhos. Eu quero que vocês agora observem o seguinte, tá? Eu quero que vocês observem, vou escrever aqui, ó, observe o triângulo ABC anterior. Tá bom? Eu quero que vocês observem o triângulo ABC anterior. Que triângulo, professor? Minha cabeça já está fundindo aqui, ó. Já está sendo fumaça. É esse triângulozinho aqui, gente. Ó, vou destacar ele de azul para vocês. Ó. Aqui você tem o vértice A. Aqui, ó. Esse lado aqui até aqui é o vértice B. E depois a basezinha do triângulo que vai até o vértice C. Aqui você tem um ângulo de 90 graus, ok? Aqui você tem um lado que mede L e você tem o outro lado que também mede L. É esse triângulozinho que eu quero que vocês observem, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar os conceitos de seno, cosseno e tangente. Então olha só aqui, por favor. Seno de 45 graus. Por definição, o seno não é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa? Sim. Gente, os dois ângulos são 45 graus, então tanto faz escolher esse ou esse aqui, porque os dois são rigorosamente o mesmo. Tá? Então escolhe um e trabalha em cima dele. Seno de 45 graus, vamos pegar esse aqui de baixo. Tá? É a medida do cateto oposto. Quem é o cateto oposto a ele? É o L. Então tá aqui, ó. É a medida do cateto oposto L dividido pela hipotenusa, que no caso aqui é a diagonal D. Só que o D eu acabei de descobrir. Olhem de verde aí numa linha acima. Olha só, a diagonal tá aqui, ó. Eu acabei de descobrir que ela vale L raiz de 2. Então eu vou trocar, ó, diagonal por L raiz quadrada de 2. Gente, vou simplificar essa fraçãozinha aqui. L dividido por L, 1. Então a fração fica 1 sobre a raiz quadrada de 2. Só que aí aconteceu o seguinte. Tu vai observar que essa parte de baixo da fração é um número irracional. O denominador da fração é irracional. Então, quando o denominador de uma fração é irracional, a gente costuma racionalizar. Como? A gente vai multiplicar a fração em cima e embaixo por esse denominador. Assim a gente resolve o nosso problema. A gente elimina um número irracional da parte de baixo. Tá? Só que aqui virou uma multiplicação de fração. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Então 1 vezes raiz de 2 vai ficar quanto? Raiz de 2. E embaixo? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Ok. E agora a gente simplifica. Tá? Então a gente tem que seno de 45 graus vai ser igual. Não tenho o que fazer nessa parte de cima, vou apenas repetir. Mas na parte de baixo eu posso simplificar esse 2 com a raiz. Aí me sobra apenas quem? O 2. Então a gente acabou de descobrir um valor numérico que a gente vai ter que decorar para seno de 45 graus. A partir de agora, seno de 45 graus vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. A gente tem que saber isso a partir de agora.
tá bom? Lembra daquela tabelinha trigonométrica lá da 8ª série? A tabelinha que falava 1, 2, 3, 3, 2, 1, lembra daquele negócio? Coloca a raiz nos 3, lembra daquela brincadeira? É isso aqui, só que a gente está o quê? A gente está construindo a nossa tabela. Lembre-se, a gente não está no ensino fundamental, a gente está no ensino médio. O nível dos conhecimentos, eles têm que se aprimorar. A gente tem que pegar o que a gente já sabe e fazer com que isso tudo cresça, se expanda. É o que a gente está fazendo aqui. Prometo, vocês se levarem a sério os estudos com a gente aqui, tá? Garanto que no final do ano vocês vão sair muito bons em matemática. Só que tem que levar a sério o que o tio fala aqui, tá bom? Gente, o que é raiz quadrada de 2 sobre 2? Bem, a gente sabe que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41, concordam comigo? Então seria 1,41 dividido por 2. Quanto que seria 1,41 dividido por 2? Vamos na calculadora? 1,41 é exatamente o quê? É o resultado da raiz quadrada de 2. Ok, vou dividir por 2 então. Dividido por 2 vai dar quanto? 0,7071. Eu lembro desse valor. Lembra? 0,7071? Exatamente. Vou até escrever aqui, ó, aproximadamente 0,7071. De onde que eu tirei isso aqui, hein? Vocês vão se lembrar quando eu olhei aqui, ó, na tabela trigonométrica. Olha aqui, por favor. Cadê o 45 graus? Tá aqui, ó. 45 graus está aqui. O seno é 0,7071. E o cosseno? Ué, o cosseno é o mesmo. Ué, por que o cosseno é exatamente igual? E por que a tangente é 1? Gente, qual é o complemento de 45 graus? É 45 graus. Então o seno de um tem que ser o cosseno do outro. Mas eles são iguais, entendeu? Então seno de 45 tem que ser igual ao cosseno de 45. Então por isso que esses dois aqui eles são iguais. E por que aqui é 1? Aqui é 1 por causa dessa formulazinha aqui, ó. A tangente não é seno dividido por cosseno? Exatamente. Então, um número dividido por ele mesmo só pode ser 1. Por isso que 45 graus, a tangente vale 1. Entenderam como é que a matéria faz sentido? É só você conectar, juntar o que você já sabe. Show de bola, tá? Então, olha só. Vou escrever aqui, ó. Mais, vírgula, tá? Então, vou escrever aqui, ó. O cosseno de 45 graus é igual ao seno de 45 graus, vírgula, pois são complementares, entendeu? São complementares. Então, sendo complementares, ponto e vírgula. Assim, o que a gente conclui? Que o cosseno de 45 graus também vai ser raiz de 2 sobre 2. Tá aqui, ó, o cosseno de 45 graus. Entenderam? Então você tem mais um valorzinho aqui, ó. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E a gente ainda tem mais um detalhe, tá bom? Ainda, vírgula, tá? O que a gente tem? A tangente de 45 graus. A tangente de 45 graus, eu poderia usar essa definição aqui, ó. Eu poderia usar essa definição, falando que é o seno de 45 dividido por ele mesmo, que vai dar 1, tá bom? Ou você pode fazer o quê? Que se você tiver aqui, lá no vértice C do triângulo lá em cima, o seno, a tangente de 45 graus é a medida do cateto oposto L sobre a medida do cateto adjacente L também. Então, L dividido por L também vai ser igual a 1. Simplifica um com o outro. Então, você tem mais esse valorzinho aqui, ó, que é a tangente de 45 graus é exatamente igual a 1. Percebeu? Olha que interessante. A gente já tem aqui seno
cosseno e tangente de 45 graus, construídos e não decorados. Estão entendendo, gente, como é que funciona isso? Tá? É assim que funciona. A gente terminou a primeira parte dessa abordagem que a gente precisa. Tá? O que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai fazer alguns exercícios. Depois a gente segue com a parte teórica ainda. Tá? Tá aqui, ó, questão número 1. Tá? Determine seno de x e tangente de x, sabendo que o cosseno de x vale 2/3. Vamos prestar atenção aqui, por favor, para ver como é que se resolve uma questão dessa. Tá? Então, olha só o que a gente vai fazer aqui. A gente conhece a relação trigonométrica fundamental. Então, sempre que ele te der uma das funções primárias da trigonometria, por exemplo, o cosseno, e te pedir o seno, você usa a relação trigonométrica fundamental. Então, se ele te der o cosseno e pedir o seno, você usa a fundamental. Ou ao contrário, se ele te der o seno e te pedir o cosseno, você também usa a fundamental. Porque a fundamental fala que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso tudo aqui vale exatamente quanto? 1. Se você tem o cosseno, substitui ele aqui e você acha o seno. O que eu estou fazendo com vocês? Eu estou mostrando a importância da relação trigonométrica fundamental. Vamos substituir? Vamos lá. Seno ao quadrado de x mais, tá aqui, ó, seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x. O cosseno de x, ó, vale 2/3, então é ele ao quadrado. Isso tudo aqui vai ter que ser igual a 1, ok? Então vou fazer o quê? Vou repetir o seno ao quadrado mais e vou desenvolver o que vier pela frente, tá? Quadrado de uma fração. Eu pego cada um dos pedacinhos e elevo ao quadrado. 2 ao quadrado, 4 sobre 3 ao quadrado, 9. Isso tudo aqui vai ter que ser igual a 1. Agora eu começo a isolar. Deixo o seno ao quadrado quietinho do lado esquerdo dessa igualdade e o 4/9 eu jogo para o lado direito. O 4/9 está somando, ele vai com a operação inversa, subtração. Então fica como? Seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos 4 sobre 9. Então, seno ao quadrado de x vai ser igual a quê? Tiro o MMC entre esse 1zinho que tem aqui e o 9. Quanto que vai dar o MMC entre 1 e 9? 9. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 9 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. Menos 9 dividido por 9, 1 vezes 4, 4. Então eu tenho que seno ao quadrado de x vai ser exatamente o que? 9 menos 4, 5. 5/9. Eu quero descobrir o valor do seno. Ele não te pediu o valor do seno ao quadrado. Então esse quadrado eu tenho que tirar ele dali, tá bom? Então o seno ao quadrado, esse quadrado eu vou tirar e jogar ele para o lado direito da igualdade. A operação inversa da potência é a raiz. A operação inversa da potência quadrada é a raiz quadrada. Como esse expoente 2 aqui ó, é um expoente par, eu trabalho sempre com um par de sinais. Então, como que vai ficar o lado direito? Vai ficar assim, ó. Seno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de quem? De 5 sobre 9. E agora eu tiro a raiz quadrada, tá bom? Então, seno de x vai ser igual a mais ou menos. Quando você tem raiz quadrada de uma fração, você pode calcular separadamente a raiz quadrada. Dá para tirar a raiz quadrada do 5? Não, não dá. Então, eu deixo o 5 dentro da raiz. Aí fica tudo isso sobre... Agora, raiz quadrada de 9 vai ser igual a 3.
Prontinho. Então, o seno de x eu já tenho aqui, ó. Existem duas possibilidades de resposta. Uma positiva e a outra negativa, tá? O que vai acontecer? À medida que a gente for caminhando com a matéria, eu vou te dar mais informações. Então, lá na frente, esse mesmo enunciado, essa mesma questão número 1, eu vou colocar para você mais alguns dados para você definir qual que você vai pegar. Se vai pegar a resposta positiva ou se você vai pegar a resposta negativa. Mas a gente está no início do nosso processo. Então vocês têm que saber, por enquanto, que quando você trabalha a relação trigonométrica fundamental, tá? Então basicamente no primeiro momento você pode considerar ambas as respostas, uma positiva e a outra negativa, tá? Então o seno de x a gente descobriu. Agora a gente vai calcular quem? A tangente de x. Gente, como que você calcula a tangente? Por definição, que a gente já aprendeu, a tangente é seno dividido pelo cosseno. A gente já aprendeu isso. O seno eu acabei de descobrir, é mais ou menos a raiz quadrada de 5 sobre quanto? 3. E quem é o cosseno? O cosseno, o enunciado te falou. A resposta é 2 terços. Então você tem que desenvolver essa razão aqui, tá? Divisão de frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar mais ou menos. Repetir a primeira, raiz de 5 sobre 3, e agora eu vou multiplicar pelo inverso de 2 terços, que é 3 sobre 2. Aí você simplifica esse 3 com esse, aí te sobra mais ou menos quanto? Raiz de 5 sobre 2. Então você tem aqui a tangente de x, tá? Mais ou menos a raiz de 5, aí depois você divide isso tudo aqui por 2 e você tem a resposta, tá bom? Então, gente, de curiosidade, tá? A gente poderia tentar descobrir quem é esse ângulo. Esqueçam o sinal mais ou menos, tá? Esqueçam o sinal mais ou menos. Por exemplo, nesse caso aqui do seno, tá? Nesse caso aqui do seno. O que a gente tem aqui? A gente tem raiz quadrada de 5 sobre 3. A gente vai para a calculadora, tá bom? Raiz de 5 sobre 3. Vamos caçar a calculadora aqui rapidinho, tá? Deixa eu zerar a calculadora. Gente, 5 está aqui. Vou calcular a raiz quadrada dele. Raiz quadrada deu 2,2360, 67, assim por diante. Agora vocês percebam que eu vou dividir esse resultado por 3. Então, dividido por 3. Quanto que vai dar a resposta? Aproximadamente 0,745. 0,745. Então, vou escrever aqui, ó, aproximadamente 0,745. Tá? Então, o seno de um determinado ângulo x vale aproximadamente 0,745. O que você poderia olhar agora? Você poderia ir lá naquela tabela e consultar qual o ângulo que tem seno igual a 0,745. Vamos olhar? Vamos lá. Quer ver? Cadê? A gente está... Vamos aqui na tabela. 0,745 para o seno. Ó, aqui, ó. O seno está aqui. Não tem aqui. Ok? Aqui 0,4, aqui 0,5, ó, 0,6, 0,7. Chegamos, ó, tá? 0,745. Vamos caçar ele aqui agora, ó. 0,71, 0,73, 0,743. Aqui é 0,75, passou. Então tu percebe que o ângulo x, ó, 0,745 está entre 48 e 49 graus. Percebeu? Está entre 48 e 49. 0,743, 0,754, a gente quer o 0,745. Então o ângulo seria de aproximadamente
48 graus. Então a gente poderia, se quisesse, descobrir exatamente isso. Ó. O x seria aproximadamente, quanto que eu falei? 48 graus. Entenderam? Basicamente seria isso, tá? Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês. Estudem, 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 tá? Na próxima aula, aí a gente vai dar sequência com alguns exercícios. A gente vai resolver essa questãozinha aqui. Tentem resolver para a gente, que na próxima aula a gente dá sequência, tá bom? Muito obrigado, bom estudo para vocês. Qualquer coisa é só me falar, que eu sempre tenho um grande prazer de ajudar cada um, tá bom? Obrigado, até a próxima.